O mercado financeiro começou a pressionar ferozmente pelas duas últimas reformas que faltam ser aprovadas eram 4 reformas que eles queriam logo após o golpe, que era a reforma trabalhista, da Previdência, e falta agora a reforma administrativa e a reforma tributária, que é para terminar de sugar tudo o que tiver para sugar do povo brasileiro, para que só sobre o bagaço. Aí eles vão falar, ok, agora pode vir um governo mais popular aqui para levantar esse país, para a gente ter o que sugar, porque já não tem mais da onde tirar. É isso que o mercado financeiro, e quando eu falo mercado financeiro, eu quero dizer os bilionários, os grandes bancos, os conglomerados, grandes corporações, esses é quem eu estou falando, é isso que eles querem. E eles começaram a colocar matérias na grande mídia, que são com certeza matérias pagas. Aí como é feito o pagamento é que se deve discutir. Tem jornalista, por exemplo, da Globo, tem jornalista que era convidado para fazer palestras pagas por corretoras do mercado financeiro e ganhava 40 mil por palestra. Ia lá, saía de casa, pegava o carro dele, andava 5 minutos de carro, às vezes dava para ir a pé, o cara falava 1 hora, ganhava 40 mil reais. O cara fez 10 palestras, ganhou 400 mil reais. Ó, não tá bem pago para ir no Globo News todo dia defender reforma? Falar que ó, é só tirar Dilma que o dólar cai. Se o Haddad for eleito, o dólar vai subir. Não pode eleger o PT. Ó, não tá bem pago? Tá muito bem pago, não tá? Então, porque você achava que antes o problema para aprovar a reforma era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes a luz da discórdia aqui, é o Paulo Guedes. Só que aí o Paulo Guedes ficou amigo do Rodrigo Maia na semana passada. E aí, ficou amigo, reataram. Eles eram muito amiguinhos, muito juntinhos. Inclusive o Rodrigo Maia era o principal aliado do Paulo Guedes. Aí depois desataram, terminaram o namoro, para usar gírias que o Bolsonaro gosta, né? Fala de casamento, se divorciaram e agora voltaram a se casar, o Maia e o Guedes. Aí eles perceberam, pô, peraí, o problema não era o Guedes. O problema do Guedes era só incompetência, mas o Guedes queria, o problema é o Bolsonaro. O Bolsonaro é quem não está querendo as reformas do jeito que estão sendo propostas. E aí o mercado financeiro está pressionando e o Bolsonaro que se cuide. Eu vou falar o que está acontecendo, eu vou falar dessas matérias criminosas que estão sendo publicadas em vários jornais, em vários veículos de mídia. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro pressionado para aprovar as reformas que ele não quer. O Bolsonaro não quer. Sabe por que o Bolsonaro não quer? Ele é de direita, ele tem esse discurso neoliberal, inclusive eles promovem esse discurso neoliberal. Eu vejo vários bolsonaristas dizendo imposto é roubo, esse tipo de coisa. É um discurso de ultradireita mesmo, assim, completamente neoliberal. Só que o Bolsonaro agora ele é presidente. Esse discurso é muito bonitinho quando você é oposição. Só que quando você é presidente e você vê, peraí, se eu aprovar essa reforma aqui, as pessoas vão ficar mais pobres. Se as pessoas ficarem mais pobres, daqui 2 anos vai ser mais difícil que essas pessoas que ficaram mais pobres votem em mim. Que elas vão lembrar, pô, 4 anos atrás eu estava melhor do que agora. Por que eu vou votar nesse cara que me fez a vida piorar? Aí eu vou ter que convencer esse cidadão de que estaria pior ainda se não fosse eu. Porque o Bolsonaro sempre ele vai distorcer a narrativa, usar os grupos do WhatsApp dele, usar o gabinete do ódio para conseguir distorcer a narrativa e falar que ele é o salvador da pátria. Mas é muito mais fácil se a vida do povo tiver melhorado um pouco ou se não tiver piorado tanto. E é por isso que o Bolsonaro quer colocar o renda cidadã dele de qualquer maneira. Ele quer colocar custe o que custar. E esse é o problema, é o custe o que custar. Porque para o mercado financeiro é o seguinte, deram o golpe não foi no PT. O PT era só o representante do povo, era a Dilma. Tiraram o PT, o golpe foi no povo. E aí a primeira coisa que fizeram logo após o golpe foi colocar uma lei chamada Lei do Teto de Gastos, que delimitava um teto para os gastos públicos no Brasil. Quer dizer, mais do que isso não se pode gastar. Você pode gastar até aqui, mais do que isso não se pode gastar. E o que acontece? Esse tipo de lei só existe em país ruim de terceiro mundo, em país que tem que limitar o teto de gastos, porque senão vai todo mundo roubar o dinheiro. Você fala, mas Thiago, no Brasil também tem corrupção. Tem, só que nesses países onde há teto de gastos da maneira como foi feita no Brasil, não há SUS, não há escolas públicas, não tem nada. Então não tem por que gastar. Se está gastando é porque está enfiando dinheiro em algum lugar. No Brasil não, a gente tem SUS, a gente tem Previdência Social que é um investimento gigantesco, a gente tem escolas públicas, a gente tem vários serviços públicos no Brasil que não tem. E aí o que acontece? Aí começa a Globo News, Folha, a matéria da Folha é uma coisa assim, é uma peça de propaganda do mercado financeiro. Tava na capa da Folha. A matéria da Folha falava que o Brasil foi o país que mais aumentou os gastos públicos no mundo na última década. Quer dizer, entre 2009 e 2019, o Brasil aumentou de 16% para 41% os gastos públicos. Quer dizer, 41% do PIB do Brasil, que é todo o dinheiro que tem um país,
é gasto público, de acordo com a Folha. Só que a Folha usa dados errados. A Folha usa dados errados. Primeiro a Folha mostra um gráfico dos gastos públicos fazendo assim, tum, 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 aí sobe e aí vai lá para cima, praticamente sai da tela igual saiu minha mão da tela aqui. Aí, só que a Folha omite uma coisa, em 2010, logo no segundo ano do gráfico, o FMI, eles usam gráficos justo de quem? Do FMI, para você ver que é mercado financeiro mesmo ali, ó, são os bilionários. Aí, só que a Folha esquece de dizer que o FMI em 2010 mudou a metodologia e começou a considerar como gasto público muitas coisas que não eram consideradas em 2009. Aí o gráfico da Folha é claro, aparece você fala, meu Deus do céu, o Brasil está gastando realmente mais que o dobro, olha isso. 16 para 41, né, quase o triplo. Só que não. A Folha omite isso. E quando omissão em jornalismo, uma coisa é você pegar um blogueirinho que não sabe nem escrever direito, o cara vai lá e ele omite um dado ou outro, mas é um blog sem credibilidade. Outra coisa é um dos maiores jornais do Brasil, que se diz jornalismo profissional e faz ativismo de direita por uma reforma que é para ferrar o povo, porque a reforma administrativa, que vai acabar com o funcionalismo público no Brasil, não vai ferrar os funcionários públicos. Muita gente da direita, inclusive eu vejo isso na grande mídia, os comentaristas da grande mídia, e muita gente os bolsonaristas que são manipulados pelo WhatsApp dizem, mas os funcionários públicos não querem a reforma administrativa porque vai acabar com a mamata. A reforma administrativa não afeta os atuais funcionários públicos. Então o rapaz que é funcionário público e está lutando contra essa reforma, ele não vai mudar um centavo para ele, não vai mudar nada. Funcionário concursado não faz rachadinha, porque ele passou num concurso público, ele estudou, passou numa prova, para que ele vai ficar dividindo o salário dele com alguém? Mas funcionário indicado faz rachadinha, porque afinal ele está lá graças ao político que o indicou para o cargo. E se ele não fizer rachadinha, ele não ganha o cargo. Muitos deles podem ser funcionários fantasmas. Então hoje, quando você vai lá na fila do INSS, tem lá 3 caixas, talvez se fosse a reforma administrativa, talvez não, com certeza, não teriam 3, teria 1 aberto. E é um indicado que está lá. E os outros são funcionários fantasmas, os outros não foram trabalhar. A matéria da Folha, assim como a Globo News, a Globo News é o principal veículo. Você quer ver o que o mercado financeiro quer? Vai na Globo News. Eles sempre omitem uma coisa. A maioria dos gastos públicos no Brasil são porque o Brasil tem SUS, tem educação pública e tem previdência social. Quer dizer, aí a Folha, a Globo, eles começam a comparar o Brasil com países de terceiro mundo, falar, vamos comparar aqui com os países também de terceiro mundo, países que não tem SUS. É isso. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, mas só se inscreve no canal se você é contra o Bolsonaro, que aqui, ó, eu sou contra o Bolsonaro e a gente, não só eu, mas as quase 300 mil pessoas que são inscritas, nós fazemos oposição todos os dias. Falou!